meu Max aluno, Max aluna. Bora lá? Bom, hoje nós vamos falar sobre a regra do octeto. Que isso? Calma, relaxa. Bom, gente, vamos entender aqui como começou tudo isso. Estudando-se lá os elementos químicos presentes na nossa tabela periódica, os químicos perceberam que os tais gases nobres estavam lá, dispostos no meio ambiente, soltos, né? E que eles não reagiam com ninguém, eles não tinham amizade com ninguém, não queriam se relacionar, não quero saber de você. E aí eles ficaram pensando, mas gente, que povinho chato, né? Esses gases, por que será que eles não querem reagir? Como que eles não querem reagir? Eles têm que reagir com os outros. Eles precisam se inteirar do que está acontecendo à sua volta. Bom, e aí, fazendo uma série de pesquisas e observações, se percebeu que elementos chamados gases nobres, a gente tem algumas exceções, tá? Em gás nobre, como por exemplo o hélio, mas vamos trabalhar esses outros gases. Bom, percebeu que eles não reagiam porque na última camada deles, então vamos pensar aqui, eu tenho um núcleo, vamos fazer aqui 3 camadinhas. Ele já tinha na sua última camada de valência, lembrando que a camada de valência é a última, então que é a última camada, tinham exatos 8 elétrons. Bom, então o que se prevê a partir daí? Qual que é a tendência? Que para que esse átomo tenha menor reatividade, ele precisa ter 8, vamos até mudar aqui, 8 elétrons na sua última camada. E isso se torna a tal regra de octeto. Bom, regra de octeto, que é uma tendência, porque existem exceções, como o exemplo o hélio, que tem 2 elétrons na última camada e está muito bem assim, não quer reagir também com muita gente. Quer reagir com muita coisa. Bom, tirando isso, eu dei 2 exemplos aqui, o neônio e o argônio, que vão ter 8 elétrons na camada de valência. Bom, e aí se fala assim, então, para que um átomo esteja estabilizado, que ele esteja calmo, tranquilo, ele precisa ter 8 elétrons na sua camada de valência. Vou dar um exemplo aqui para você. Você conhece esse elemento químico aqui, ó? Eu conheço, deixa eu pegar a caneta. Eu conheço, é o sódio, o cloreto de sódio, sal de cozinha. Bom, verdade. Sal de cozinha. Bom, e aí eu te pergunto, mas aqui eu tenho um elemento? 2. 2 elementos. Como que eu vou ter 2 elementos nesse caso aqui? Como que isso vai acontecer? E aí eu quero que você acompanhe comigo aqui o raciocínio. Se a minha intenção é ter 8 elétrons na camada de valência, e aí procurando lá na minha tabela periódica, deixa eu apagar a luz aqui, na minha tabela periódica, eu sei que o cloreto de sódio vai ter na sua última, vou pegar outra corzinha, que o cloreto de sódio não, que o sódio tem 11 prótons, né? Número atômico 11, que na distribuição eletrônica
Fiz a distribuição eletrônica dele, então vamos lá. Vamos fazer aqui. 1s2, 2s2, 2p6. Ele tem 11, né? 6 com 2, 8 com 2, 4. Ainda falta 1. Então, 3s1, 11. Olha só que interessante. Como é que eu vou representar isso? Aqui eu tenho a carga positiva, tenho o núcleo. Aqui eu tenho 3 camadas. Concordam comigo? 3 camadas. Ficou feinho, mas tem 3 camadas. E aqui eu tenho 2 elétrons na primeira camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na segunda camada. E na terceira camada eu tenho um elétron solitário. Pensa aqui comigo. Na segunda camada, eu já tenho 8 elétrons. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 1 elétron. O que é mais fácil para mim? Para eu ficar com 8 elétrons na última camada, como diz a regra de octeto. Seria mais fácil perder esta camada? É bem mais fácil, né? Mais fácil. Bom, então eu vou perder essa camada. Vou me livrar dela. Vou fazer isso, ó. Me livrar dessa camada. Nossa, professora, é fácil assim? Teoricamente, me livrei dela. Não tenho mais a última camada. Eu ficarei com 8 elétrons na minha segunda camada, que passa a ser a minha última camada. Assim eu estarei estável. Bom, mas eu não posso simplesmente perder esse elétron do nada, né? Não dá para perder. Para que ele perca esse elétron, olha o que ele faz. Ele bate um papo com o cloro. O cloro está lá na família 7, então eu sei que ele tem 7 elétrons. Na sua última camada, nós vamos fazer assim, ó. 5, 6, 7, tá? Para ficar mais fácil. Vamos apagar aqui. Fazer um elétronzinho só lá. E aqui tinha um elétron, né? Vou marcar aqui, que ainda está aqui. Um elétron na última camada. O que ele faz? Ele se junta, ele chega bem pertinho do cloro e fala assim, cloro, top, vou te dar. O cloro passa a ter 8 elétrons. Esta camada é excluída. Fica apenas a segunda camada, que já tinha 8 elétrons. Estamos os dois com 8 elétrons na última camada. Concorda comigo? E o nome disso é ligação iônica. Tá bom? Bom, os conceitos de ligação iônica a gente vai ver numa próxima aula, mas isso aqui foi só para vocês entenderem como é que funciona aí a questão da regrinha dos 8 elétrons na última camada. Tranquilo, gente? Te encontro na próxima aula, no próximo dia.